Eu sempre quis falar de Tunga aqui no canal e eu nunca sabia por onde começar. Olá, meus amores, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho do Tunga. E eu tô dizendo que é um pouquinho porque a obra do Tunga é imensa. Imensa no sentido de que tem muitas nuances, interpretações e referências e pensamentos. O Tunga pode ser bem cabeção no melhor dos sentidos. Assim, eu sou louca pela obra dele. Eu amo, acho linda, maravilhosa e muito importante. Acontece que o MASP tá inaugurando a exposição Tunga, o Corpo em Obras, como parte da programação sobre sexualidade. São cerca de 80 obras de diversos períodos da produção que trazem de alguma forma a questão da sexualidade e do erotismo. Pois bem, eu tenho aqui pra mim que antes de você começar a buscar a sexualidade na obra do Tunga, tenta viver elas por si mesmo, sabe? Olha, estranha, sente, aquela coisa de que não existe certo ou errado. Pra mim esse exercício funciona muito em relação à obra do Tunga. Passado esse primeiro momento de contemplação, eu vou contar aqui pra vocês um pouco das referências e as narrativas que as obras carregam e que os curadores contaram pra gente numa visita que eu fiz. As primeiras obras são desenhos que fizeram parte da primeira exposição individual do Tunga, chamada Museu da Masturbação Infantil, que aconteceu em 1974 no Mando Rio. No primeiro desenho a gente consegue identificar mais explicitamente a sexualidade no líquido vermelho que vai de uma boca para outra, os corpos que têm um fluxo e são contínuos e se fundem, a masturbação, né? Na próxima série, o erotismo é mais abstrato. Os desenhos sugerem a masturbação como um autoconhecimento, uma coisa mais mental, próximo da psicanálise. Inclusive, a psicanálise bomba na obra do Tunga. Do lado desses desenhos tem os eixos exógenos, que são essas três esculturas que, à primeira vista, pelo menos pra mim, parecem peões de xadrez. Mas é muito melhor do que isso. Cada eixo é modelado a partir de um corpo de uma mulher. E a escultura é o vazio da silhueta dessa mulher. É sério. O metal da cabeça e a madeira do corpo são inspirados na pele de cada uma dessas mulheres. Os desenhos atrás são preparatórios para as esculturas e o Tunga escreveu uma historinha sobre elas. Deixa eu ler, página 25. Duas irmãs gêmeas idênticas, uma em cada polo da Terra, mastigam um fruto e cospem seu caroço no eixo da Terra e dão um passo para trás. As duas se transformam em gelo, as árvores germinam. A silhueta da árvore guarda a memória daquela que a semeou. A Vênus, que vem logo em seguida, além de remeter a Vênus, deusa do amor e da beleza, ela também escreve Vênus, tipo ver nu, sabe? E assim, a forma tá ligada ao molde. O molde não foi descartado. Ele faz parte do corpo, assim como o vazio. E tem mais, ele carrega essa corrente elétrica. Na sequência, três esculturas tratam da morfologia do corpo. Esse corpo em constante mutação, ele explora as formas, então tem cavidades, orelhas, dedos. Eu particularmente acho muito bonitas. Falando em dedo, o dedo é um elemento recorrente na obra do Tunga. É o dedo da sensibilidade do toque, uma parte do corpo que tem muitas terminações nervosas, mas ele também pode ser fálico e ao mesmo tempo é a ferramenta de trabalho do artista. Pernas, o falo que é o dedo, atrás tem um seio, o corpo com três pernas, dois sexos, o dedo com duas pontas e tocando outra peça. Nos desenhos, os corpos se fundem, são fluidos e além dos dedos, temos os dentes. Os dentes pro Tunga são esculturas feitas pelo próprio corpo, são ossos percebidos pela língua. Aqui também tem um palíndromo incesto, existe um fluxo entre os dois dedais, os fios de cobre também comuns nos trabalhos do Tunga. O cobre é um material condutor de energia e o incesto é sugerido na conexão entre elementos iguais. O dedal é inspirado em uma parábola do Santo Agostinho que o pai do Tunga costumava contar pra ele. A história é a seguinte: o Santo Agostinho viu um menino na praia que estava tentando carregar toda a água do mar para um buraco na terra. E aí ele falou pro menino: menino, isso é impossível. E o menininho respondeu: isso é mais fácil do que compreender os mistérios da Santíssima Trindade. E na obra do Tunga, a tríade, o 3, é importante. Na trança, por exemplo, são 3 elementos separados que se tornam únicos. A exposição traz algumas
as tranças. Inclusive, essas obras que chamam tacape, que seria um bastão usado para guerra e que carregam uma conotação masculina, mas que tem na sua base a trança, antes dele ser coberto com os ímãs. E a trança é um elemento que sugere o feminino. Outra coisa são as esculturas com jarros e taças que quase se tocam, se encaixam, existe uma tensão formal entre elas, uma sensualidade. E o Tunga cobre essas esculturas com maquiagem, base e batom. Afinal, a pele é a primeira camada que toca e estabelece a relação entre o corpo e o meio. Aliás, sobre todas essas formas que a gente acabou de citar, eu vou ler um trecho aqui do release, que é muito bonito. Ela diz o seguinte: dedal, vasos, taças, objetos que comportam outros objetos, que recebem fluidos, o mundo que não cabe na forma, o mistério e aquilo que falta preenche e vazam o eterno vazio desses infinitos recipientes na obra de Tunga. Na sequência tem uma série que chama Quase Auroras e são aquarelas que homens, mulheres, árvores, eles são tipo uma névoa no papel. Tem uma história de que o Tunga tinha na mesa dele meio que uma lamparina da sorte que era preenchida com a urina dele, e aí ele colocou essa lamparina contra a folha branca e fez essa luz amarela. Isso fez ele ter mais vontade de se dedicar às aquarelas. A conversa sobre Tunga é longa, ela é além de um exercício para a sensibilidade, também um exercício de referências, porque ele tem lá filosofia, psicanálise, religião, biologia, alquimia, literatura, tem tudo. Por isso seguiremos nessa jornada aprendendo um monte com Tunga. Voltaremos a falar sobre ele. Se você puder ir para a exposição, vá, visite, vamos conversar aqui nos comentários. Muito interessante dividir as nossas percepções. Se você não consegue ir porque é longe da sua casa, vamos conversar de qualquer maneira sobre Tunga, o que você sabe sobre ele, se você já viu obra dele em outro lugar, tipo em Inhotim, né? Aqueles pavilhões do Tunga em Inhotim, que é aquilo. Enfim, esse nosso artista brasileiro maravilhoso que amamos. Então se inscreve no canal, dá like nesse vídeo e vamos conversando. Beijo, amoras da minha vida!